Olá pessoal, eu sou o professor Gregório e nesse vídeo eu irei trazer para vocês 5 questões facílimas de geometria do Enem. Esse tipo de questão cai praticamente em todos os anos. E o único conhecimento que você precisa para resolvê-las é saber os nomes das figuras geométricas, sejam elas figuras planas ou espaciais. Então, sem mais demora, vamos lá para a primeira questão. Enem 2011, questão 140. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de... Então, se você conhece aí as formas geométricas, logo de cara você já identifica esta figura como um cone. Então, a resposta correta seria aqui a letra E. Vamos à segunda questão. Enem 2012, questão 141. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Na primeira figura, nós temos um cilindro, já que temos duas faces circulares, que são opostas, e essa face do meio, que é a face lateral, quando você fechar essa caixa, ela vai ficar arredondada. Então, é um corpo redondo, que é o chamado de cilindro. Na segunda caixa, nós temos duas bases pentagonais e as faces laterais são retângulos. Então, nós temos aqui um poliedro, que é chamado de prisma. E no caso, como suas bases são pentagonais, é um prisma pentagonal. E por último, nós temos uma pirâmide. Basta você imaginar como é que a caixa fica quando você puxa essas abas aí, que são triângulos mais escuros, fechando essa caixa. Então, nós vamos ter aí uma base triangular e vamos ter 4 faces laterais também triangulares, formando uma pirâmide. Então, o nosso item correto aqui seria o item A, cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. Vamos à terceira questão. Enem 2013, questão 169. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são... Note que essas duas figuras são iguais, só que uma está virada para cima e a outra está virada para baixo. Note ainda que essas figuras são obtidas por meio de um corte feito em um cone. Então, se eu prolongar aqui essa figura, só para vocês visualizarem, ó, digamos que eu prolonguei essa do meio aqui para cima, então observe que nós teríamos um cone, só que foi cortado aí a parte de cima. E essa figura maior também seria um cone, novamente cortado a ponta do cone, ok? Portanto, essas duas figuras são troncos de cone. Vamos para a próxima questão. Enem 2017, questão 154. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Observe as duas figuras e a pergunta é: a forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2 é... Observe que aqui nós temos duas faces congruentes e opostas. Esse triângulo é exatamente igual a esse outro triângulo. E observe também que as outras faces são retangulares. Então, como em uma das questões anteriores, nós temos aí um prisma. Só que agora a nossa base é triangular. Muita gente confunde nessa questão porque o prisma ele é mais comumente representado aí verticalmente. E nessa figura ele se encontra na horizontal. Então algumas pessoas acabam confundindo, mas é bem simples você perceber que isso daí é um prisma de base triangular. Portanto, a resposta seria a letra E, prisma triangular reto. Vamos à última questão. Enem 2020,
Então, questão bem recente, foi aplicada na prova esse ano, é a questão 158. Observe logo de cara que nessa questão não tem figura. Então, ao contrário das outras questões, você precisa aqui ter a figura já na sua mente. Você precisa realmente, então, conhecê-la. Vamos à leitura da questão. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o Templo de Kukulcán, localizado nessa cidade aí, que eu não vou pronunciar porque eu não tenho certeza, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada, que é a figura que você precisa conhecer. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são... Vou fazer o desenho aqui para a gente conseguir visualizar essa figura. Mas isso precisa estar aí na sua mente, gravado já, tá certo? Então, olha só, esse é o nosso tronco. É como se fosse uma pirâmide sem a parte de cima, sem o topo. Assim como na questão anterior tinha tronco de cone, agora nós temos o tronco de pirâmide. Então é só essa parte vermelha. Então é obtido a partir do corte de uma pirâmide inteira. Na questão ele falou que a base é quadrada. Então, consequentemente, nós temos um quadrado na parte de baixo e temos esse quadradinho aqui pequeno na parte de cima, que seria a base superior. Então, essa figura já tem 2 quadrados. E as faces laterais são trapézios. Como a questão disse que o tronco é reto, portanto, esses trapézios eles são isósceles, ou seja, essas duas arestas aqui têm a mesma medida. Então, a resposta correta seria letra C, 2 quadrados e 4 trapézios isósceles. Bom, então é isso. Esses são apenas alguns exemplos, existem diversos outros do mesmo tipo. Se tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários. Um abraço e até a próxima!